Arlindo estava sentado no banco de couro do seu carro de luxo quando recebeu a ligação que mudaria tudo. Do outro lado da linha, o gerente do banco disse apenas uma frase: "Senhor, precisamos conversar sobre sua conta, urgentemente." 3 anos antes, ele tinha 2,4 milhões de reais. Naquele momento, restavam apenas 87 mil. E o pior, ele não fazia ideia de onde o dinheiro tinha ido. Se você acha que ficar rico é difícil, prepare-se, porque o que vou te contar hoje vai virar tudo o que você acredita de cabeça para baixo. O verdadeiro desafio não é chegar lá em cima, é não cair. Deixe-me te levar para o começo dessa história. Arlindo cresceu numa casa onde dinheiro era assunto proibido. Não porque a família dele tivesse muito, mas porque tinham tão pouco que falar sobre isso era como cutucar uma ferida aberta. O pai dele trabalhava 12 horas por dia em uma fábrica de autopeças. A mãe costurava roupas em casa para complementar a renda. E Arlinda? Arlindo prometeu a si mesmo, ainda com 15 anos, que um dia tudo seria diferente. Ele não esperou a vida mudar sozinha. Aos 18, conseguiu um emprego como vendedor de planos de saúde. Acordava às 5 da manhã, batia de porta em porta até o sol se pôr, ouvia não dezenas de vezes por dia. Mas Arlindo tinha algo que a maioria das pessoas perde no meio do caminho: fome. Não aquela fome natural, mas aquela fome que dói na alma, que te faz levantar mesmo quando tudo grita para você desistir. Em 3 anos, ele se tornou o melhor vendedor da região. Em 5, abriu sua própria corretora. Em 7, tinha uma equipe de 40 pessoas trabalhando para ele. Aos 32 anos, Arlindo era o que todo mundo chamaria de bem-sucedido. Dirigia carros importados, morava em um condomínio fechado com segurança 24 horas, tirava férias em resort internacional. Seu saldo bancário tinha ultrapassado a marca dos 2 milhões. E foi exatamente nesse ponto que tudo começou a desmoronar. Porque aqui está o segredo que ninguém te conta. Ficar rico é um jogo de habilidade, mas permanecer rico é um jogo de caráter. E Arlindo estava prestes a descobrir isso da forma mais brutal possível. A primeira mudança foi sutil. Ele começou a frequentar lugares diferentes, conhecer pessoas diferentes, jantares em restaurantes onde uma garrafa de vinho custava o salário mensal do pai dele, festas em coberturas com vista para a cidade inteira. E em algum momento, sem perceber, Arlindo começou a acreditar que aquilo era normal, que ele merecia, que agora que tinha dinheiro, precisava mostrar que tinha dinheiro. No livro de Provérbios, o rei Salomão escreve que a riqueza ganha às pressas diminuirá, mas quem a ajuntar aos poucos, a aumentará. Provérbios, capítulo 13, versículo 11. Arlindo não conhecia esse versículo. Se conhecesse, talvez tivesse prestado mais atenção no que estava fazendo. Arlindo comprou um apartamento de cobertura que não precisava. Trocava de carro a cada 6 meses porque o modelo novo tinha saído. Investiu em negócios de amigos que mal conhecia só porque era uma oportunidade única. Começou a emprestar dinheiro para gente que aparecia com histórias convincentes e promessas de retorno rápido. E o pior, parou de trabalhar com a mesma intensidade. Afinal, ele já tinha chegado lá, não tinha? Um amigo de infância de Arlindo, o Ricardo, que sempre tentava alertá-lo. Ricardo era contador daqueles meticulosos que anotava cada centavo que entrava e saía. Eles tinham começado juntos, mas enquanto Arlindo exibia sucesso, Ricardo construía estrutura. Arlindo, ele dizia, você está gastando como se o dinheiro nunca fosse acabar, mas dinheiro sempre acaba quando você não o respeita.
Arlindo ria. Achava que Ricardo era pão duro, careta, alguém que não sabia aproveitar a vida. Mas Ricardo entendia algo fundamental. Dinheiro não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você consegue manter. É sobre a diferença entre ter e sustentar. 3 anos depois daquela conversa, Arlindo estava no banco de sua Mercedes recebendo a ligação do gerente. O apartamento de cobertura, ele mal morava lá, mas o IPTU e o condomínio consumiam uma fortuna todo mês. Os carros depreciavam mais rápido do que ele imaginava. Os investimentos em oportunidades únicas, a maioria tinha virado pó. As pessoas para quem emprestou dinheiro sumiram, simplesmente sumiram. E o mais doloroso, sua empresa, que um dia foi próspera, estava agonizando. Porque Arlindo tinha parado de fazer o que o tornou rico. Parou de acordar cedo, parou de bater na porta, parou de ter fome. Ele achou que sucesso era um destino, quando na verdade é uma jornada que nunca termina. Naquela manhã, sentado no carro com o telefone ainda na mão depois da ligação do banco, Arlindo sentiu algo que não sentia desde a adolescência. Medo. Medo real. Não o medo de não conseguir, mas o medo de ter conseguido e perdido. Houve uma pausa. Então Ricardo respondeu: "Não. Você não estragou tudo. Você estragou o que construiu errado. Agora você tem a chance de construir certo." E foi ali que começou a verdadeira jornada de Arlindo. Não a jornada para ficar rico, essa ele já tinha feito, mas a jornada para permanecer rico, para entender que riqueza não é sobre ostentação, é sobre sustentação. Não é sobre impressionar os outros, é sobre ter paz quando está sozinho. Não é sobre quanto você ganha, é sobre quanto você cresce. Ricardo se tornou seu mentor financeiro, não formalmente, mas na prática. Eles se encontravam toda semana em uma cafeteria simples, não mais em restaurantes caros. E Ricardo ensinou a Arlindo os princípios que ele tinha ignorado durante anos. Primeiro, viva com menos do que você ganha, sempre. Não importa quanto, separe pelo menos 20% antes de pensar em gastar qualquer coisa. Segundo, diferencie ativos de passivos. Aquele carro de luxo é um passivo, perde valor todo dia. Aquele imóvel que você aluga é um ativo, trabalha para você enquanto você dorme. Terceiro, nunca pare de trabalhar no que te trouxe até aqui. Sucesso não é um ponto de chegada, onde você pode relaxar. É um músculo que atrofia se você parar de exercitar. E o quarto, talvez o mais importante, proteja sua mente. Porque o maior inimigo da sua riqueza não está fora de você, está dentro. É aquela voz que diz: "Você merece", só dessa vez, ou "todo mundo faz isso". É o ego que precisa provar valor através de coisas. É a insegurança disfarçada de autoconfiança. Arlindo vendeu a cobertura e voltou para um apartamento menor, mais confortável. Vendeu os carros de luxo e comprou um usado, econômico. Cortou gastos desnecessários que haviam se tornado normais. E o mais importante, voltou a trabalhar. Voltou a acordar às 5 da manhã. Voltou a bater na porta. Voltou a ter fome. Levou 2 anos para ele estabilizar suas finanças. Mais 3 para voltar ao patamar que tinha perdido. Mas, dessa vez, era diferente. Porque agora ele não tinha só dinheiro. Ele tinha sabedoria, tinha estrutura e tinha paz.
Existe um estudo da National Endowment for Financial Education que mostra que 70% das pessoas que ganham na loteria acabam falindo em poucos anos. 70%. Você sabe por quê? Porque elas ficaram ricas, mas não aprenderam a permanecer ricas. Elas ganharam dinheiro, mas não ganharam sabedoria. E dinheiro sem sabedoria é como uma bomba relógio. Hoje, Arlindo tem mais dinheiro do que tinha no auge. Mas ele dirige um carro simples. Mora em uma casa confortável, mas não ostensiva. Investe em ativos que trabalham para ele. E dorme em paz, todas as noites. Porque ele entendeu o segredo que a maioria das pessoas nunca aprende. Sabe qual é a diferença entre ficar rico e permanecer rico? Ficar rico exige ambição. Permanecer rico exige humildade. Ficar rico é sobre conquistar. Permanecer rico é sobre proteger. Ficar rico acontece quando você quer impressionar o mundo. Permanecer rico acontece quando você para de tentar impressionar qualquer um. Arlindo me disse algo recentemente que nunca vou esquecer. Eu perdi tudo para aprender que ter muito não significa ser muito. E que a verdadeira riqueza não está no que você pode comprar, mas no que você escolhe não comprar. Nas portas que você pode abrir, mas decide manter fechadas. Nas tentações que você vence todos os dias. Porque no final, permanecer rico não é sobre dinheiro. É sobre quem você se torna enquanto protege o que construiu. É sobre acordar todo dia e escolher fazer de novo tudo o que te trouxe até ali. É sobre nunca, jamais acreditar que você já chegou. Porque no momento em que você acredita que chegou, você para de caminhar. E no momento em que você para de caminhar, você começa a cair. A pergunta que fica é: você está tentando ficar rico ou permanecer rico? Porque um exige esforço temporário, o outro exige disciplina eterna. Um é um sprint, o outro é uma maratona sem linha de chegada. Se essa história te tocou de alguma forma, se você reconheceu algo em você ou em alguém próximo, curta este vídeo agora. Compartilhe com aquela pessoa que precisa ouvir isso. E se inscreva no canal, mas só se você tiver coragem de olhar para a sua própria vida financeira com uma honestidade brutal. Porque a verdade dói, mas a verdade também liberta. Até o próximo vídeo.